Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Deus colocou no meu coração de eu pregar sobre isso hoje, sobre o vinho. Depois da conferência, quando eu vi Noé, um homem, como ele foi, a degradação moral estava em decadência. Era uma decadência moral mesmo. E Deus resolveu começar tudo de novo. E ele escolheu Noé. Ele viu neste homem, um homem reto, justo, íntegro. E a gente sabe da história. Ele construiu a arca há mais de 100 anos. Ficou na arca aproximadamente 1 ano com sua família, Sem, Cão e Jafé, sua esposa. Ou seja, Deus poupou a vida deste homem. Depois do dilúvio, saiu da arca. Foi um plantador de vinha e embebedou-se. Um homem que o próprio Deus elogia, caiu na besteira de beber vinho, fez o que não era para ser feito. Mas não parou por aí a história. Isso que me chama a atenção e foi o tema dessa conferência, da pregação que eu fiz, que o erro ali acarretou para muitos anos para frente, porque a Bíblia diz que Noé amaldiçoa seu filho, porque riu dele. Ali nós não vimos só um homem caindo, porque a sua carne era fraca, mas nós vimos o coração dos filhos. Apontou para o coração dos filhos, e um dos filhos zombou, riu, desmereceu, desqualificou o seu pai, e ele pagou um alto preço por isso. E a mulher Ciro-Fenícia, lá na frente, é liberta. Sua filha estava terrivelmente endemoniada, e é ali que chama a minha atenção tudo que acontece por conta de uma bebida. Feche seus olhos, vamos orar, que o Espírito Santo fale conosco, amém? Pai querido, eu coloco em suas mãos as nossas vidas nesta noite mais uma vez. Eu sei que o Senhor está conosco, que o seu Espírito tenha liberdade no nosso meio, nos dê clareza, nos dê discernimento, que o nosso coração esteja aberto para ouvir e entender o que o seu Espírito tem a falar conosco. Nós queremos ser sempre uma igreja relevante, e não popular, e não famosa. Por isso, Pai, nós queremos ser relevantes nessa cidade, como uma igreja que leva a sério a sua palavra. E nós te louvamos por isso. Fale então o que nós precisamos ouvir, e não o que nós gostamos e preferimos ouvir. Cuida das nossas vidas nesta noite. No nome de Jesus, amém. Irmãos, então foi diante disso tudo que eu pensei em pregar sobre o vinho. Mas me chama a atenção por que o vinho, eu já falei isso no primeiro culto, por que eu tenho tanta aversão ao vinho? Eu estava orando no meu quarto e eu já falei com alguns líderes religiosos que falavam que davam ceia, vinho na ceia. E eu falei, como assim? Então você dá vinho para criança, bebida alcoólica? Ele falou assim, por que você batiza criança? Eu falei, e o senhor não batiza uma pessoa com 12 anos? Batiza. Eu falei, então você está dando álcool, bebida alcoólica, para uma criança. Gente, e como que uma bebida, uma situação que é o maior destruidor de famílias do mundo, é o maior causador de tragédias nas rodovias, acidentes por bebida, mortes por bebida. Por que a igreja tem que se envolver nisso? A gente não sabe quem tem predisposição para vício. E aí, voltando, por que eu tenho tanta aversão a isso? Eu estava no meu quarto orando essa semana, e o Espírito Santo trouxe à minha mente, olha isso, a minha avó, mãe da minha mãe me autorizou a falar sobre isso, né, mãe? Mãe da minha mãe morreu alcoólatra, bebendo vinho. O meu tio, irmão da minha mãe, morreu, vivia jogado pela sarjeta. Eu era criança e eu assisti isso. Vamos lá pegar o fulano, está caído lá não sei na onde, pegaram ele, estão judiando, estão rindo, roubam, jogado. Olha o que o álcool faz. E era vinho. E eu assisti isso na minha infância. Quantas vezes eu fui ao médico com a minha mãe levar a minha avó. Minha mãe chegou a falar que deu um problema aqui no canal, onde passava alimentação. Né, mãe? Porque ela não comia, ela bebia 1 litro de vinho por dia. E aí, conversando com a minha mãe antes do culto, ela falou, sabe quem ensinou ela a beber? O pai dela. Porque no começo, gente, se você for lá nos alcoólatras anônimos, numa casa de recuperação para drogados, no começo todo mundo, eu tenho domínio.
No começo, todo mundo consegue, né? Não, eu bebo tanto que eu quero. Eu tenho domínio. No começo, todo mundo é assim, né? Só que em algum momento, a gente precisa sempre observar os sinais de Jesus. Ele deixou várias dicas importantes para a gente não ser envergonhado, não ser escravizado. Jesus disse na sua palavra, a nossa carne ela não está fraca, algo momentâneo, mas a nossa carne ela é fraca, algo permanente. Então não brinca com a sua carne. Tanto que a Bíblia diz para a gente fugir dos desejos da carne, né? Dos desejos da mocidade. Mas resiste ao diabo. O diabo a gente resiste e ele parte em retirada. Mas a nossa carne, você não brinca com ela não. E não tem esse que é mais santo, lembra de Noé? Escolhido por Deus, em toda a humanidade. Vamos dizer assim, brincou. Porque a bebida, gente, olha aqui para mim. Eu costumo dizer que a bebida é uma linha tênue. O que é uma linha tênue? É como se a gente tivesse... Aqui fosse um precipício. Vamos imaginar, aqui é um precipício. E eu estou brincando, eu largo meu filho brincando aqui na beira do precipício. Eu falo para o meu filho, ó, brinca até aqui, tá? Para lá você não vai, que você vai cair e vai morrer. Tá bom, eu vou brincar. Em algum momento, ele se distrai. Assim é a bebida. Em algum momento, eu vou estar mais triste, mais cansado, mais fraco. E aí, bebe além da conta. E aí que você começa a perder o controle. E você vai me entender. E eu vou te falar uma coisa que eu fiquei assim. Eu li vários textos da Bíblia, irmãos. Vários. Tem muito texto sobre vinha, sobre plantação de uva, sobre vinho. Tem muitos. Para você ter uma noção, eu pesquisei e tem repetidas vezes a palavra vinho mais de 100 vezes. Nenhum deles, pasmem no que eu vou te falar, está dizendo é pecado beber. Mas você, por ser uma igreja santa, você vai dizer assim, Senhor, mesmo que o Senhor disse não beba, mesmo que eu não ouvi isso, eu escolhi não beber. Porque Davi, ele disse, eu não vou oferecer ao meu Deus aquilo que não me custa. Ah, mas a bebida me deixa alegre, mas Cristo não é suficiente para você? Ah, mas a minha Bíblia me consola. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Ah, mas a Bíblia me faz ficar mais dado. O Espírito Santo te ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele é aquilo que cumpre em nós, que coloca em nós aquilo que falta em nós. Não precisamos de nenhum artifício. E vou te dizer, se você não tem domínio, que você não pode ficar com um pouquinho, você não pode ficar sem, mas todo dia um pouquinho, você já está escravo. E a Bíblia diz que Cristo nos libertou para a liberdade. Tudo aquilo que rouba a minha liberdade não provém dele. E eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus que nós temos argumentos o suficientes para... Não estou falando nem de cerveja, hein, gente? Cerveja você sabe que não pode. Mas existe muitas vezes uma quebra de braço aí, não digo aqui, mas como a gente quer ser uma igreja relevante, a gente vai sair daqui com a mesma linguagem, na mesma música, no mesmo tom, dizendo, esta igreja não apoia a bebida, ainda que seja o vinho. E eu vou te mostrar por quê. Abra sua Bíblia, então, em João 2, de 1 em diante. Nós vamos ler um texto famosíssimo, vou chover no molhado, mas nós vamos olhar com uma outra perspectiva agora. Porque às vezes as pessoas dão mais atenção ao vinho. Uma vez uma pessoa me disse, até brincando, né? Se Jesus estivesse aqui, ele transformaria toda essa água em vinho. Eu falei, não. Se ele estivesse aqui, ele transformaria todo esse vinho em água. Porque eu vivo sem o vinho. Sem a água eu não vivo. E eu não vivo sem a água viva, que é Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, então, em João 2, de 1 em diante, diz assim, 3 dias depois, a gente já pode parar aqui. Onde na história que você vê essa frase, 3 dias depois, acontece algo assim, maravilhoso, que nos libertou do pecado. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Então, 3 dias depois, o quê? Ressuscitou. Então, nós já estamos vendo uma pista aqui nesse texto, que aqui não quer simplesmente enfatizar o vinho. Presta atenção. Houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Aí começa a questão. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse,
eles não têm mais vinho. E aqui começa uma conversa entre Jesus e a sua mãe: mulher, o que tenho eu contigo, não me é chegada a hora. E aí houve aquela situação de ter acabado o vinho. Aí Maria diz, mesmo tendo ouvido isso, ela diz para os discípulos: façam tudo o que ele mandar. Jesus manda trazer as talhas, você sabe disso, manda encher de água e já manda tirar um pouco e levar para o mestre Sala, que é o organizador da festa. E aí a gente sabe que ele disse, olha lá no versículo 10 agora: todos costumam servir o primeiro vinho bom. O primeiro vinho é bom. E quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Por quê? Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Por que que a gente entende isso? O melhor vinho, a pessoa está sóbria, vai perceber. Quando a pessoa já está alta, não sabe nem o que está bebendo mais. Então, eles entregavam o vinho mais ruim. Pelo menos é o que eu entendo. Versículo 11. Olha só. O que eu entendo aqui? Ele disse assim, ó: o melhor vinho você entregou agora. E a gente já tem outro recado aqui. Qual é o recado? Deus tem o melhor para nós no final de tudo e não no começo. Por isso que eu gosto da Bíblia. Presta atenção. O melhor da Bíblia está no final. A gente entende no final porque que eu tenho que aguentar tanta coisa, fazer tanta coisa, renunciar tanta coisa, porque o final me garante a vitória. Então o melhor de Deus é no final, igual na festa aqui. Assim, no versículo 11, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. João não fala a palavra milagre, é um milagre, mas ele fala, começa os seus sinais. Então, ele manifestou a sua glória, ele começa os seus sinais, manifesta a sua glória e os seus discípulos creram nele. Já me chama a atenção de novo, o que Jesus então quer sinalizar na festa de um casamento? E vou te dizer, na roça, num casamento simples. Não caiu ali essa história do nada. Tem um porquê. E olha que interessante. A transformação de água em vinho num casamento é um episódio que parece pouco importante, sem fundamento, mas não é nesse caso. Por quê? João, o que ele faz nessa situação? Ele nos mostra que Jesus quer sinalizar o quê? A nova aliança. No relato, há um noivo, o noivo aparece e falta a noiva, nós não vemos a noiva não está sendo manifesta. E aí por quê? Porque ela vai sendo desenvolvida, criada durante o Novo Testamento inteiro. E quem é a noiva? A igreja. Nós somos a noiva, amém? E aí o que acontece? Então o primeiro sinal tinha que ser de fato num casamento. Primeiro, a expressão inicial, como eu já disse, 3 dias depois. A saída de Jesus da morte, a sua autoridade foi completamente manifesta. 3 dias depois. E olha o segundo, como termina? Manifestou a sua glória. Como se estivesse dizendo ali, ó, vai ter um começo assim, vai ter um final assim. O primeiro milagre já está fazendo um resumão do que ia acontecer na trajetória dele nos 3 anos. Então, presta atenção, a história é muito mais do que o vinho. A transformação é fantástica. Por quê? Porque é o que vai fazer nas nossas vidas, vai nos transformar. E aí, muitas vezes, a gente está prestando atenção só no vinho, só no detalhe. Não, gente, é mais do que isso o texto. É um resumão do que ia acontecer na nossa vida. A água representa a lei, fria, é um ritual, algo externo. O vinho novo representa a graça, algo vivo, interno e transformador. Jesus não criou o vinho para embriaguez, presta atenção, mas um símbolo da alegria. Ele não estimulou o vício, mas revelou o poder de restaurar aquilo que havia acabado. Tanto que é o que ele faz na nossa vida. Aquilo que acabou, ele restaura. Ele resolve. Acabou a saúde, ele resolve. Acabou a alegria, ele resolve. Acabou o casamento, ele resolve. Ele vai transformando, vai mudando. O vinho produzido por Jesus não é descrito como algo embriagante. Não é. O propósito era revelar a sua glória e não incentivar o consumo do vinho. O vinho é o símbolo da nova aliança, o sangue que ele derramaria. O vinho de Jesus não embriaga, não escraviza, mas liberta. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados.
A gente não tinha domínio sobre o pecado, mas Jesus veio. E agora a gente tem aquilo que a gente canta, né? Escape. A gente tem. Ele transforma o que é comum, que é a água, em algo extraordinário, que é o vinho espiritual. Gente, olha que texto fantástico. E a gente muitas vezes se apega a uma coisa só, quando na verdade Deus ele quer falar muito mais para nós. E olha o versículo 4 de João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória. De novo, me fazendo referência a um casamento. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Como termina o primeiro texto, lá de Caná. Ou seja, manifestou a sua glória num casamento lá na roça, lá em Caná. João fala da glória de Jesus de uma forma fantástica. O verbo se fez carne e manifestou a sua glória. E a gente muitas vezes se prende só num item. Continuando sobre casamentos, em Lucas 5,33, se você quiser abrir, diz assim: então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos, eles dizem para Jesus, os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse, olha só, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? De novo uma referência ao casamento. O noivo estava lá. Jesus se representa como noivo, ele se apresenta como noivo. No casamento é um tempo de alegria partilhada. A vinda do Messias seria a restauração do casamento entre Deus e Israel. Ou seja, aquele primeiro sinal falaria muito sobre a igreja. E olha a promessa de Deus em Deuteronômio 8, de 7 a 9, diz assim: porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa. Foi o que nós fomos fazer lá na outra igreja, nós fomos espiar. E existia uma promessa aqui, e nessa promessa também tinha vinha, plantação de uva. Falei para Deus, está difícil aqui eu falar para o povo não beber, porque tinha vinho em tudo quanto é canto. Mas não é igual, viu, gente? Então eu trouxe para você nesta noite argumentos raso não, viu? Mas profundo, para que você não beba vinho. E aí, na promessa diz assim: porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais, não qualquer um não, mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, ou seja, água boa, presta atenção, terra de trigo, de cevada, de vinhas. Ou seja, a plantação de vinha era comum na época. Não tinha tanta bebida como tem hoje. Hoje tem refrigerante de vários sabores, com açúcar, sem açúcar, água saborizada, vários tipos de suco, vários tipos de chás, enfim. Hoje uma infinidade, mas naquela época não. Mas presta atenção que não é o vinho que você está pensando, viu? Ou seja, figueiras, romãzeiras, terras de oliveiras, de azeite e de mel. Terra que vocês não terão escassez, e não lhes faltará nada. Ou seja, vai ter muita vinha, vai ter muita uva para você fazer o vinho. Ele não disse que não teria. Teria. E olha só, a vinha escolhida de Deus. Somos comparados, o povo de Israel é comparado a uma vinha. Então, se a gente não ler os textos, se a gente não analisar, parece que a gente está liberado para beber sim. Mas como a gente é inteligente, como a gente quer, a gente tem um alvo, que é a Nova Jerusalém. Não é qualquer ventinho de doutrina que vai nos levar para fazer o que não precisa. E aí o próprio Deus nos compara a uma vinha. Está lá em Isaías 5, de 1 em diante. Se você quiser abrir, diz assim, Isaías 5, de 1 em diante: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, num terreno fértil, num terreno bom, e a cercou
Não simplesmente jogou, cercou o terreno, limpou das pedras, plantou de excelentes vides, olha só, e edificou no meio dela uma torre. O que é? Torre de vigia, para ninguém estragar, olha só. E também construiu nela um lagar. Para que serve lagar? Prensar uva. Para que prensar uva? Fazer suco, fazer vinho. Presta atenção. E esperava que dessem uvas, mas deu uvas bravas. Não deu aquilo que o dono da uva queria, o dono do local queria. E aí no versículo 4 ele diz assim: o que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando que eu desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Ou seja, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. O que eu vou fazer com vocês, Israel? Olha só. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto, e a tornarei em deserto. Tirarei as paredes, lembra que no início ele falou que ele cercou? Vai tirar as paredes, a cerca, ele não ia podar mais, não ia ser cavada mais, mas crescerão nela sarças e espinheiros, ou seja, mato, praga, aquilo que não era para crescer. E as nuvens darem ordem para que não deem chuva sobre ela. Ou seja, estamos vendo um Deus bravo com o seu povo, mais uma vez, e nós somos comparados com a vinha. Olha só, Deus nos descreve como uma vinha. Nós vemos que a qualidade da terra, o trabalho de Deus, foi tudo minuciosamente organizado. E aí o profeta aponta para um Israel que não obedece a Deus. Olha isso. E depois de tantos cuidados do nosso Deus, o que Israel faz? Só dá abrolhos, frutos amargos e ruins. A terra estava devastada e abandonada. Esse é o Israel de Deus. Tornou-se um símbolo de exclusão e da maldição de Deus, porque não fizeram o que era para fazer contra o seu povo. A vinha de Israel, então, simboliza a desobediência, a injustiça e a ingratidão do seu povo. Somos comparados a uma vinha. Então, a plantação de uva, a vinha, existe para tudo quanto é lado. E olha o que eu vou te ler agora. Está em João 15, de 1 em diante. O próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ele nos compara com uma vinha, ele se compara com uma vinha. E na minha casa eu ficava pensando, gente, falei, é difícil. Se a gente não organizar os nossos pensamentos, parece que a gente tem uma autorização aqui para fazer o que não precisa. Mas você vai me entender no final, que o nosso amor por Deus é muito maior. Que mesmo que ele fale, não fale, mas ele não falou beba, mas ele também não falou não beba. Mas eu vou te mostrar a diferença. Quando eu preguei, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, esse texto que está em João 15, há 15 anos atrás mais ou menos, a primeira frase já me chamou a atenção, o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. E eu lembro que eu perguntava para a igreja, por que ele colocou esse adjetivo na frente da videira verdadeira? Por quê? Tinha videiras falsas? Tinha. Ou seja, era algo comum na época, que o Senhor usava até como parábola. E ele olha uma comunhão, uma íntima comunhão e vital do povo estar enxertado, ligado nele, para produzir frutos. Ou seja, o cultivo da vinha era uma tarefa comum. E você pode ter certeza que na casa de Simão, onde Jesus estava, provavelmente estavam bebendo vinho. Na casa de Zaqueu, talvez, por exemplo, talvez tivesse vinho também. Quem sabe na casa de Lázaro e Marta e Maria também, nós não sabemos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Qual a diferença entre o vinho da época de Jesus? Você pode até me perguntar, e seria uma pergunta relevante. Qual a diferença entre o vinho da época de Jesus e o vinho atual? Vou te dizer. Pesquisei para te dizer. Na época de Jesus, ele era natural, artesanal, feito de uva prensada e fermentada, com apenas 4% de um teor alcoólico. 4%. Mas não fica nisso. Quando você pega este vinho prensado, artesanalmente falando, com 4% de álcool, você pega essa substância e divide em 3 porções de água.
Era um suco, gente. Ficava muito ralo. Tá entendendo? Não tem nada a ver com o vinho de hoje. E aí, eles faziam isso justamente para evitar a embriaguez. Era um alimento e um símbolo, não uma bebida social, recreativa. Ah, vou beber socialmente, vou beber uma coisa assim, para ficar feliz. Cristo não te basta? E a bebida atual? Começa com 14% de álcool. O teor alcoólico é viciante e causa dependência. O vinho bíblico servia para purificar a água, até porque naquela época, gente, não tinha tanto saneamento básico, né? Acredito que era bem quase nada. Então, servia para purificar a água, servia para rituais religiosos, para casamentos, para festividades como a Páscoa, e era um símbolo de alegria e de comunhão. O vinho moderno é mais forte, processado e voltado ao prazer e não a um propósito espiritual. Já começa aí você entender que não combina com a igreja introduzir vinho em nada. Conversei certa vez com um homem que ele me disse a seguinte coisa: a gente toma vinho lá no nosso país porque a cultura lá. Eu falei, irmão, esse argumento é muito raso. Sabe por quê? Ele falou, por quê? Se Jesus estivesse preocupado com a sua cultura, ele tinha feito uma Bíblia para cada cultura. Mas ele fez uma Bíblia para todo mundo. Então, o que não é para mim, não é para você. Independente da cultura. Não é para beber, não é para beber. Mas lá é muito frio, você não tem cobertor? O outro me disse que servia vinho. O outro me disse, não sei se eu estou falando de novo nesse culto, que até confundi. O outro me disse que servia vinho na ceia. Falei já falei no segundo. Gente, há umas coisas que não dá para entender. Teve um outro ainda que me disse, gente, eu não deixo barato. E o outro ainda me disse, eu compro um vinho escondido para não escandalizar os irmãos. Eu falei, você está de brincadeira. Jesus, tudo que ele fez às claras. E vou te dizer, o que eu faço, se eu não posso mostrar ou falar como eu fiz, é porque de fato eu não deveria fazer. Como que você conseguiu esse dinheiro? Usa aí, vai. Não posso falar como eu consegui. Não foi boa coisa. Não foi boa coisa. Porque coisa boa todo mundo conta, está às claras, né? É o que é errado que está escondido, não é, gente? Então, continuando. Se o vinho facilmente embriaga as pessoas, você poderia me perguntar, por que Jesus se declara a videira verdadeira? Alguém poderia fazer essa pergunta para você. E você vai dizer, olha, Jesus não se compara com vinho alcoólico. Mas ele se compara à videira, à fonte de uva, ou seja, à origem da vida. Isso ele se compara. A videira é a planta que gera o fruto, a uva, símbolo da vida, ou seja, também representa o sangue de Cristo. Estar ligado à videira é estar ligado diretamente à fonte da graça do Espírito. O vinho na ceia simboliza o quê, gente? Pastor Márcio fala. Sangue de Cristo, sangue de Jesus. Enquanto o vinho terreno pode entorpecer e causar confusão, o vinho de Cristo, o vinho espiritual, traz sobriedade, clareza e alegria verdadeira. Efésios 5,18. Eu quero que você abra comigo. Efésios 5,18. Olha o que Paulo está dizendo. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Margarete, você acabou de ler que não é para a gente ficar bêbado. Então eu posso beber? Espera que eu vou te chegar lá. Acabei de falar que entre a bebida, entre eu me embriagar e não embriagar, existe uma linha muito fininha, sutil, que facilmente você passa para o lado de lá. E se você passar para o lado de lá, você começa a ser considerado para Deus um beberrão, um bêbado. E essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Uma vez o pastor Márcio pregou, há muitos anos, gente, eu tenho memória. E ele, numa das pregações, ele falou assim,
que ele vai chegar no céu e que provavelmente, não sei, Jesus vai dizer, meu filho, você podia ter feito uma tatuagem, porque o Márcio tem aversão à tatuagem, né? Ele falou assim, não, Senhor, mas eu fiquei com medo de não vir e não estar aqui. Não, mas você podia ter feito. Ele falou, não, mas o meu desejo de estar aqui, Senhor, é tão grande que eu não quis arriscar. Sabe por quê, gente? Se fosse importante você ter uma tatuagem, você tinha nascido com ela. E o Espírito Santo era tão criativo, ninguém ia ter uma tatuagem igual a outra. Está entendendo? Mas hoje nós estamos falando do vinho, né, da tatuagem. Vamos voltar aqui para o vinho. Outro dia nós falamos mal da tatuagem. E aí, quando a gente lê, mas no vos enchei-vos do Espírito, dá para se embriagar do Espírito? Claro, nós temos 2 exemplos na Bíblia. O sacerdote Eli achou que Ana, mãe de Samuel, estava bêbada. E ele deu uma bronca nela. Até quando vocês vão ficar bebendo aqui no templo? Ela falou, não, meu senhor, eu não estou bêbada. Mas ela estava orando e a Bíblia diz que não saía nem som da boca dela. Ela só gesticulava. Outra situação que parecia que estavam embriagados, quando teve o Pentecoste, lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, quando nós vemos que manifestou dons ali. Então, são manifestações que de fato, por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. É como se ele estivesse falando, se encham de mim, que eu vou fazer tudo o que vocês precisam. Agora, quando eu leio Lucas 5, que é o vinho novo, Jesus já chegou chegando aqui. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. E o vinho se derramará. E os odres se estragarão. Ou seja, Jesus não chegou para remendar nada. Arranca tudo que é o velho aí. Ele é o vinho novo. Ele é o vinho novo que nos satisfaz. Se nós olharmos para as coisas do mundo, eles falam que quanto mais envelhecido, o vinho é bom, né? Mas se você olhar para Deus, quanto mais novo, Ele traz coisas novas. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estamos vivendo uma nova aliança. Então, até nisso, gente, até nisso, nós temos argumentos para dizer que não precisamos beber. Olha só, por isso que os fariseus tiveram dificuldades em aceitar Jesus. Eles estavam fixados no sistema antigo, no sistema velho. Mas Cristo chegou com um novo sistema. O vinho novo chegou. Estamos falando do vinho novo espiritual. Naquela época também o vinho era usado para remédio. E a Bíblia também diz que tomado em excesso também, presta atenção, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da prostituição. Muitas pessoas que começaram bebendo, tendo um certo domínio, de repente ficaram alegres e, quando viram, fizeram o que não era para fazer. Entraram em prostituição. Quantos adultérios. Por isso que a igreja não tem que começar a beber nada, nem um pouco. E em Provérbios 21:17 diz, o operário dado ao vinho não enriquecerá. Quer ficar bem de vida? Não beba. Em Mateus 11:19 diz, os fariseus eram comilão e beberrão, amigo dos publicanos e eram devassos. Quem bebe demais é considerado devassos diante de Deus. Deus não está gostando nem um pouquinho. Continuando. Olha o que a bebida nos faz. Ela te priva de ver o reino de Deus. Eu acho que aqui é o suficiente para aqueles que amam a Deus não tomar vinho. Ah, mas eu gosto tanto, faz igual Davi. Não vou oferecer a ti, Senhor, aquilo que não me sacrifica. Em teu nome não bebo mais. Por quê? A Bíblia diz em Gálatas 5:21, olha só, as invejas, os homicídios, as bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quer pagar para ver? Quer começar a beber? Ah, eu tenho domínio, já falei e volto a dizer. Muitos alcoólatras tiveram domínio atrás. 1 Coríntios 6:10 disse, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos,
e nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Mais um texto para abrir os olhos da igreja. Não se envolva com aquilo que pode custar caro para você. Pode custar caro. E olha a lei dos nazireus. Estou acabando. E Jesus, o Senhor disse a Moisés a seguinte coisa, Números 6, de 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, quem aqui é separado para Deus? Levanta a mão. Então, conversa com você. Quando se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte, se apartará. Você viu? De vinho, vírgula, e bebida forte, então o vinho não era forte. Viu? De vinho e bebida forte, se apartará, ou seja, não colocarão na boca isso. Sanção, se tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, nem vinho, nem bebida forte. De novo, beberá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Mais um, João Batista, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e não beberá bebida forte. Vinho não era considerado bebida forte. Entendeu? Todo mundo que tinha um chamado, ministério, não bebia vinho. Por que será? Olha lá Noé. Uma vez. Já deu ruim. Conselhos da mãe de Lemuel. Presta atenção nesse rei. Palavras do rei de Lemuel, de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. A mãe de um rei falando com ele. Olha o que ela fala para ele. Isso está em Provérbios 31, de 1 em diante. Depois você lê todinho na sua casa. O que lhe darei, meu filho, o filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres as suas forças, nem os seus caminhos, as que destroem reis. Não é próprio de reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Todos que fizeram isso se deram mal. E muitas vezes a igreja quer pagar para ver. Aí ele disse, quando eles bebem, eles se esquecem da lei. Eles se esquecem da palavra do Senhor. Sabe por que muitas vezes se esquece? Perde o controle, perde o domínio. E aí, eles se esquecem da lei e pervertem pervertem o direito de todos. Deem bebidas fortes àqueles que estão morrendo. Ou seja, não tem mais jeito. Depois você continua lendo na tua casa. Olha os levitas não podiam beber vinho. Todo mundo que tinha um cargo, todo mundo que era separado, todo mundo que tinha um voto, não bebia vinho e muito menos bebida forte. Deus só precisou levantar os levitas porque Israel falhou. Presta atenção no que eu coloquei aqui. Sempre que Deus chama alguém para consagração, ele ordenava que evitassem o vinho. Os levitas eram os adoradores, os músicos. Mas o que aconteceu? Deus tinha uma razão para resgatar os israelitas da escravidão. A gente sabe disso. Deus estava pronto para dizer-lhes qual era essa razão. Mas de repente Israel pisa na bola, faz o que não é para fazer. Por quê? Israel deveria representar o mundo inteiro. Deveria representar Deus para o mundo inteiro. Mas Israel não tardou muito. Eles se corromperam e corromperam as suas vidas. Não puderam dar continuidade ao plano de Deus. O que Deus faz? Deus organiza tudo. Levítico 10:8 nos mostra isso. Olha o que ele faz em Levítico. Então o Senhor falou a Arão dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte. Tinha uma tarefa para eles. Eu quero acreditar que ninguém daqui está bebendo vinho, hein, gente? Deus está vendo. Ele disse o seguinte: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as gerações.
é um estatuto. Não entre na presença de Deus bebendo vinho ou bebida forte. Não é para beber. Por quê? Ia morrer. Para que vocês façam a diferença entre o santo e o profano. Quando uma pessoa bebe, que ela fica altinha, ela fica diferente do profano, gente? Ela está vulnerável para o inimigo pegar ela e envergonhar o nome de Deus. Lembra lá no início que eu disse que era uma linha muito tênue entre o beber e não se embriagar? Lembra? Lembra que eu disse que muitas pessoas que achavam que tinham o controle, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro, quando eles viram, já estavam dominados por um vício. A mãe da minha mãe bebia 1 litro de vinho, né, mãe? Todos os dias. Todos os dias. Aprendeu com o pai dela. No começo, era só um suco. Era só uma bebida com a comida. Aquilo virou um vício que matou até o filho dela. E aí, para que façam a diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para que ensinem os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. O que esse texto me sugere? Presta atenção. Que Nadab e Abiú estavam embriagados e foram oferecer fogo a Deus, e ele entendeu como fogo estranho, foram mortos lá dentro. Deus não abre mão do que ele está falando. Se ele está falando, não fiquem bêbados, não fique. Então, para que eu tenho que criar clube do vinho? Por que a igreja tem que entrar nisso? Se isso é um risco. Isso é um risco. É como se você falasse assim, ó, toma veneno, mas ó, só toma 1,5 mm. Não passa disso que você vai morrer. Ah, mas é gostosinho. Você vai tomar porque é gostoso? Não, gente, você vai ter medo de morrer. E você sabe que conversando com a Bia, esposa do pastor Anderson, ela me falou de uma pesquisa que a BBC News no Brasil trouxe o seguinte estudo. Isso é real, isso é fato. Não existe nível seguro de consumo de álcool, mostra essa pesquisa. E quando tem a ressaca, quer dizer que é um processo de desintoxicação do corpo. Gente, essa descoberta deixou bem claro que não existe nível seguro de consumo de álcool. Não existe um nível seguro de consumo de álcool. Por que a igreja tem que entrar nisso? Não tem que entrar. No nome de Jesus. Aquele era um vinho. Hoje nós vemos outro vinho. Aquilo tinha um propósito. Hoje não vemos propósito. Ah, mas eu vou beber para ficar feliz. Você tem Cristo. Ele nos traz a alegria eterna. Ele nos traz a paz. Ah, mas com o álcool eu me solto. Então você está vivendo um personagem. Ah, mas aí eu consigo esquecer o que me aconteceu. Cristo é o nosso Consolador. A Bíblia diz que Ele nos deixaria o nosso Consolador. Quem que é o nosso Consolador? O Espírito Santo. Tudo que eu preciso o Senhor tem para me dar. Não brinque com aquilo que pode te roubar a eternidade. Eu quero que você se coloque em pé, nós vamos orar agora e nós vamos declarar como Davi. Ele fala que ele se humilhou diante do Senhor e ele fala, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que pode me custar, eu vou sacrificar a minha carne, diga para Deus. Não beberei vinho e levarei isso às próximas gerações. Olha aqui para mim, não leve às próximas gerações, a Bíblia diz que nós devemos falar às próximas gerações os feitos do Senhor, os seus milagres e não os vícios, e não estímulo à bebida. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja relevante. Saia daqui na certeza de que vinho não é bênção para você. No nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor juntos.